Pessoal, vamos então dar continuidade aqui na Segunda Guerra Mundial, agora no início do ano de 1942, fim de 1941, início de 1942, a guerra terminou no início, ela terminou em maio de 45. Então, essa virada de 1941 para 1942, com o fracasso da invasão da União Soviética pelas forças da Alemanha nazista, marcou o início do fim de Hitler e do Império Nazista. Em 1942, a primeira parte do ano, os exércitos quase não fazem operações naquela época, por causa da neve, do gelo, do inverno. Lá na Europa, no hemisfério norte, enquanto é inverno, aqui é calor, aqui é verão. Enquanto aqui é inverno, lá é verão, e vice-versa. Então, a virada de ano lá é gélida, ainda mais na Rússia, na União Soviética, com menos 40 graus de temperatura em média, pode chegar. Então, o Hitler, após o fracasso da primeira tentativa de invasão, mesmo tendo chegado às portas das três alvos, né, que era São Petersburgo ao norte, Leningrado na época, Moscou no centro e uma parte da Ucrânia, a Operação Barbarossa tinha como objetivo passar essas cidades e chegar até os montes Urais, ou seja, ela foi dois terços, um terço, dois terços ou metade do território que era o objetivo. E a União Soviética continuou lutando. Então ele mudou o plano, resolveu atacar o sul, onde hoje é a Ucrânia, onde está tendo guerra lá da Rússia contra a Ucrânia. Atacar a Ucrânia para poder pegar, e mais ainda os Cáucasos, onde tem petróleo, já chegando ali onde a Chechênia e tal, aqueles países que de vez em quando também tem problema com a Rússia, de guerra, de separatismo, de terrorismo e tal. Ele queria que as forças alemãs fossem ali para tomar os campos de petróleo. E até teve um bom sucesso. Lançou a operação em junho ou julho de 42. Só que no final do avanço, enquanto estava acontecendo o avanço bem sucedido, ele resolveu de novo interferir e dividir as tropas que estavam descendo para o Cáucaso, tomando os campos de petróleo, dividir e mandar uma metade para o norte para tomar a cidade de Stalingrado. Tomar a cidade de Stalingrado. E aí foi uma carnificina. Eles entraram em Stalingrado, que era uma cidade que também Stalin, o ditador da socialista da União Soviética, cruel. Os dois ficaram disputando ali durante meses. Eu acho que foi a batalha mais longa da guerra. Milhões de mortos de ambos os lados. Só que os russos tinham muito mais homens para botar lá para lutar, inclusive prisioneiros. Ou você vai para a guerra ou você vai mofar na prisão. E outros era, você vai sair da prisão e você vai para a guerra, mesmo sem treinamento, às vezes sem armas, eles eram jogados em Stalingrado e os alemães com os seus blindados, eles não tinham é, a potência que eles deveriam ter, porque um blindado é para campo aberto, é para tomar vastos territórios rápidos, avançar, e não de casa em casa, dentro de Stalingrado, que virou umas ruínas. Então, em janeiro, fevereiro de 1943, não teve jeito, o exército alemão ficou cercado, o marechal, um dos maiores da história, Marechal Zhukov, soviético, ele conseguiu juntar tropas de um lado e tropas do outro, da onde estava o exército alemão dentro de Stalingrado, e cercou no movimento de pinça, como se fossem dois braços por trás, cercou Stalingrado com os soldados alemães ali dentro. E não tinham como receber suprimentos, reservas, outros soldados, e eles foram minguando, 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 até que em fevereiro, ou acho que foi em fevereiro, o Marechal Paulus, que era o comandante das tropas alemãs em Stalingrado, se rendeu aos soviéticos e foi o primeiro grande revés, a primeira grande derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, que assinalou também
a derrocada do Terceiro Reich. Em 1943, o Hitler tentou uma nova ofensiva em Kursk, no centro da linha de frente, mais ou menos perto de Moscou, mas mais para cá, porque os soviéticos já haviam começado a empurrar de novo as forças alemãs em direção à Europa, em direção à Alemanha. Foi a maior batalha de tanques da história, milhares de tanques soviéticos contra milhares de tanques Tigers e Panzer alemães em Kursk. Só que os ingleses já estavam espionando, espionando, né? As fontes alemãs, né? Inclusive notícias do próprio Hitler, e passaram isso para o Stalin, para os soviéticos. Olha, eles vão invadir em Kursk. E aí os soviéticos defenderam bastante Kursk, botaram muitas defesas antitanques, botaram muitos tanques, muitos soldados, e quando os alemães, ingenuamente achando que seus planos estavam secretos, atacaram, foi um fracasso o ataque de Kursk, perderam muitos soldados. Eles podiam até conseguir continuar, só que os aliados tinham no norte da África derrotado um dos maiores marechais de Hitler, Rommel, a Raposa do Deserto, que sozinho, com poucos soldados e poucos blindados, estava dando uma surra nos ingleses, já estava ameaçando tomar o Egito e o Oriente Médio. E os americanos então desembarcaram onde hoje é o Marrocos, atrás de Rommel. Então, fortalecidos os ingleses no Egito, na Batalha de El Alamein, fortalecidos ali no Egito, com tanques e munições e armamentos e dinheiro americanos, os ingleses começaram a ganhar de Rommel e das suas forças, de suas pequenas forças, que não teve reforço por parte de Hitler, porque já não tinha mais, a Alemanha já não tinha mais como competir com 3 países superpotências, União Soviética, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E aí ele recuou. Embora Hitler tenha mandado ele ficar lutando até o último homem, não cedeu 1 metro de terreno. Quando os aliados foram, ele teve que recuar e combater uma força formidável que desembarcou no Marrocos de americanos em vários e vários navios, junto com ingleses, com tanques, com soldados novos, equipamentos zerinho, tudo zero bala, e ele foi encurralado na Tunísia, o Rommel, as forças alemãs, de um lado pelos ingleses, do outro lado pelos americanos. Tiveram algumas vitórias porque eles eram muito bons, os alemães, na guerra, eram muito experientes e muito bons, mas vitórias que não conseguiram mudar o cenário e tiveram que começar a recuar para a Sicília e para a Itália. Foi aí que o Hitler mandou parar o avanço em Kursk, que estava lá na União Soviética, e a Alemanha passou a ficar na defensiva, só recuando aos poucos na União Soviética, e os aliados invadiram o sul da Itália, onde tinham essas forças alemãs que tinham saído do norte da África e foram aos poucos, gradualmente subindo a Itália, os aliados, né, e os soviéticos também pelo leste. E isso era, as coisas estavam mudando muito rapidamente, o laço estava se apertando contra a Alemanha, contra o Hitler. E no próximo episódio a gente vai dar o desfecho da Segunda Guerra com a invasão do dia D dos aliados, o dia D no norte da França, na Normandia, e o fechamento do cerco completo até a morte, o suicídio, né, do Hitler em Berlim. No dia 30 de abril ele se mata, e no dia 5 ou 7 de maio os alemães, os marechais alemães, se rendem aos soviéticos e aos aliados. Mas isso aí é para o nosso 5º e último vídeo da Segunda Guerra Mundial. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção.
Forte abraço, fica com Deus.